Olá pessoal, vamos dar início aqui a um novo capítulo da disciplina de Física. A turma aí do segundo ano. O capítulo de hoje vai ser calorimetria, certo? Que também pode ser uma fonte de energia, né? Térmica, uma questão aí de variação de temperatura, mudança de fases, esse tipo de coisa aí que a gente vai estudar. O primeiro ponto aqui do nosso capítulo, nós vamos tratar da capacidade térmica. Né? Capacidade térmica de um objeto, ela é dada por uma quantidade de calor e uma variação de temperatura, certo? Aqui não há uma mudança de fase, certo? Há apenas uma variação de temperatura dada uma quantidade de calor. Obviamente, daqui a gente tem uma equação, né? Equaçãozinha simples, que é dada por C maiúsculo, certo? Por que eu estou dizendo maiúsculo? Porque lá na frente vai ter o C minúsculo, a gente precisa ter cuidado para não confundir, certo? É dado por Q dividido por ΔT, certo? Isso aqui é a equação que define a capacidade térmica, onde esse C maiúsculo aqui é justamente a capacidade térmica, esse Q é a quantidade de calor e esse ΔT é a variação de temperatura. Se é uma variação, então nós temos duas temperaturas, né? A gente tem que ΔT vai ser temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Se é variação, a gente tem duas temperaturas, porque senão não há variação, certo? Pronto. Um exemplo sobre isso a gente vai ver na parte de que eu vou resolver algumas questões, certo? A gente vai ver a aplicação da fórmula propriamente dita. Eu vou passar agora só a questão teórica, as fórmulas, e depois vai ter o vídeo falando das questões, certo? Então vamos lá. Outra parte da calorimetria, a gente tem aqui outra característica, é o calor específico, certo? E o que é um calor específico? Ele é uma constante, certo? Mas não é uma constante única, é uma constante a depender do material, certo? Se for alumínio é uma coisa, se for água é outra, se for gelo é outra, certo? Isso aí é variável, ok? E a gente pode aliar aqui o conhecimento de capacidade térmica.
a gente tem aqui, ó, a capacidade térmica é o calor específico vezes a massa, certo? Notem que a gente tem duas formas de determinar a capacidade térmica. Ah, mas o que é que vai definir isso? O contexto. Aí você tem que estar bem atencioso nisso aí, certo? Aqui só para reforçar, ó, C maiúsculo é a capacidade térmica o C pequenininho é o calor específico e esse M é a massa, certo? Disso aí, pessoal, a gente consegue chegar na chamada equação da calorimetria. Só que isso aí, o calor específico, eu disse que ele é uma constante, tal, que é determinado dessa maneira, mas o que ele é de forma específica? Ele é a quantidade de calor certo? Que é necessário que é necessária para aumentar um grau na temperatura e uma unidade na massa. Vamos tornar isso aqui mais claro, né? Vamos supor que você tem aí uma bola, né, com 20 gramas, 200 gramas, e naquela hora ela tá a, deixa eu ver, 10 graus, né? Supor que seja um dia frio aí, ela esteja 10 graus, uma bolinha de metal, certo? Aí o calor específico é o que eu preciso para que a massa suba para 201 e a temperatura suba para 11 graus, certo? É isso aí que chama de calor específico. Quanto que eu preciso para que isso aqui ocorra, certo? Diante disso, a gente vai chegar agora na chamada equação da calorimetria. Vamos fazer aqui em outra folha. A gente vai chegar agora na equação da calorimetria. A primeira equação que a gente viu, ela é dada por C é igual a Q sobre ΔT, certo? Foi a primeira equação que a gente viu. E a segunda equação foi C igual a C vezes M, certo? Isso aqui está anterior, que significa, certo? C maiúsculo, C minúsculo são coisas diferentes, cuidado com isso aí, certo? A soma dessas duas equações aqui vai gerar a equação da calorimetria. Certo? Então aqui, ó, eu tenho C maiúsculo e C maiúsculo aqui, ó.
é a única letra que eu tenho nas duas. Então eu vou substituir uma na outra. Veja só. C, eu tenho a primeira, vamos deixar ela aqui, certo? Aí C aqui na segunda não é C vezes M? Pronto, então aqui eu vou trocar o C maiúsculo por C pequenininho vezes M. Então aqui, ó, C vezes M é igual, e o resto eu vou repetir, Q dividido por ΔT. Aqui eu vou fazer meio pelos extremos, ó. Se aqui não tem nada, tem o número 1 oculto. Eu vou fazer, ó, Q vezes 1, Q, né? Cm vezes ΔT vai ficar C vezes M vezes ΔT. A gente chegou aqui na equaçãozinha da calorimetria, certo? Equação da calorimetria, só reforçando aí o que significa cada um. Ó, Q é a quantidade de calor, certo? C é o calor específico, ó, C pequenininho. M é a massa e o ΔT é a variação de temperatura. Lembrando sempre que esse ΔT aqui, ele é uma temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Senão não tem variação. Ok, pessoal. Então a gente tem aí 3 equações que a gente vai trabalhar nesse capítulo, certo? Vou aqui fazer uma tabelinha aqui para ficar bem legal. A primeira equação vai ser C, Q sobre ΔT, ó, C maiúsculo, certo? A segunda equação, C maiúsculo, C minúsculo vezes M. E a terceira equação vai ser Q igual a C vezes M vezes ΔT, certo? Então a gente tem aqui até agora 3 equações que vamos utilizar nessa primeira parte do capítulo, ok? Lembrando que essas equações aqui, elas trabalham a questão apenas da temperatura, certo? É uma coisa só de temperatura, ok? Agora a gente vai para a questão da mudança de estado físico. O que é isso? É quando muda, por exemplo, de um gelo para água, da água para o vapor, certo? A gente tem aqui uma mudança de fase, não é mais só uma mudança de temperatura, certo? É uma mudança de fase. Então, para isso aqui, a gente vai precisar de ter, claro, outra equação. Não vai ser mais a mesma coisa, certo? Então aqui, vamos aqui para a questão da mudança de fase. Para não misturar muito a cabeça de vocês, no exercício eu vou trabalhar primeiro a parte anterior e depois essa. Mas eu já vou deixar tudo gravado porque não precisa gravar de novo e ter o risco, né, de não conseguir enviar o vídeo. Já vou aproveitar aqui. O que é uma mudança de fase? Por exemplo, você muda de sólido para líquido, por exemplo, né? Você muda de sólido para gasoso ou vapor. Você não está mudando a temperatura, você está mudando do estado físico, certo? Ou seja, o gelo está derretendo, está virando água, certo? Não está mudando a temperatura, está mudando o estado físico. Ó, o gelo,
ele submetido a uma temperatura alta, ele vai virar vapor, certo? Vai ficar no estado gasoso. Então aqui a gente não tem temperatura, a gente tem mudança de estado físico. Certo? Então vamos a um exemplo aqui, ó. Vamos supor que agora eu tenho uma pedra de gelo e queira transformar em vapor. Isso não é rápido como a gente imagina, certo? Ó. Primeiro, tá o gelo, né? Certo? Supor aqui um gelo a menos 20 graus, certo? E o vapor de 120 graus. Né? A gente vai ver isso com número mais à frente, mas só para exemplificar. Você tem inicialmente isso aqui. O gelo chega a 0 grau, né? Como a gente viu no capítulo anterior, que é o ponto de fusão do gelo, né? Então, depois ele derrete, ó, derrete, aí vira água. Mas a temperatura não mudou, como eu disse a vocês. Muda o estado físico, mas a temperatura não, certo? Depois ela ferve, né? Aí chega no ponto de ebulição. No caso, nessa escala aqui vai ser 100, né? Pronto, quando chega no ponto de ebulição, ela vai ferver ainda mais para chegar à temperatura que a gente quer. Qual o calor necessário nisso aqui? A gente precisa determinar, certo? Quando muda as temperaturas, a gente já sabe que são as equações anteriores. Ó, mudou a temperatura, a gente já sabe como é. Mas quando muda o estado? Gelo para água, certo? Água para vapor, né? Aqui é vapor, na verdade. Perdão pelo erro aqui. Vapor, certo? E aqui, vapor também, certo? Aqui, ó, mudou de estado, certo? Então aqui, pessoal, você vai definir qual é o calor necessário. Então a gente precisa determinar um calor em cada etapa. Isso a gente vai ver lá na frente, certo? Para a questão da temperatura, a gente já viu a equação. Agora aqui, para mudança de estado, equação, mudança de estado. Só tem uma, né? M vai ser L vezes M. O que é a mesma coisa, a quantidade de calor. L vai ser o calor latente. E M é a mesma coisa também que a massa. O que é calor latente? Qual é a quantidade de calor para o gelo derreter, por exemplo? Qual é a quantidade de calor para a água ferver, por exemplo? Qual é a quantidade de calor para a água congelar e virar gelo? Esse tipo de coisa, certo? Então tá aí, gente, a parte teórica, né? Presta atenção nas equações, são 4 apenas. E o próximo vídeo aí eu vou resolver algumas questões para ficar bem claro. O exercício vai ser parecido, certo? Presta atenção para entender direitinho. Exemplos aí no vídeo a seguir, certo?